Seja bem-vinda. Boa noite. Boa Bom, noite. tudo bem? Seja Tudo bem-vinda. bem, obrigado. Vamos começar então. Eu vou deixar o microfone de vocês no mudo, tá? A gente vai fazer aquele mesmo esquema da aula anterior. Então aqui nós já estamos em gravação e ao final da aula a gente vai abrir um espaço para as perguntas, mas caso ao longo vocês queiram perguntar alguma coisa, não hesitem em abrir o áudio também e poderem perguntar, tá bom? Para a gente não. Às vezes vocês querem fazer algum complemento, perguntar alguma coisa, para não perder o raciocínio, fiquem à vontade para poder perguntar também, tá bom? Durante Tá a, bom. Tá, a ok. aula, tá certo? Vamos começar então? Preparados? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês. A partir do momento que eu compartilho minha tela, eu paro de ver vocês. Eu vou ver vocês porque eu estou aqui pelo celular também, então eu consigo ver vocês. Bom, pessoal, então boa noite. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de comunicação, curso Comunicácio. Eu estou bastante feliz em estar aqui com vocês. Então, estamos aí nessa jornada de comunicação para nos aprimorarmos. Hoje a gente vai trazer um pouco dos desafios nossos, que até a gente comentou em grupo, e eventualmente, se a gente não tem desafios, a gente vai aprimorar cada vez mais também. E hoje a nossa segunda aula é comunicação em público e corporativa. Só recapitulando um pouquinho, então, na semana passada a gente falou sobre comunicação básica. E na aula de hoje, nós falaremos sobre comunicação corporativa e comunicação em público, para que na última aula a gente fale sobre dicas de comunicação e, dando tudo certo, a gente já faz a nossa aula prática de conversação. Tudo bem? Então, um pouco do nosso cronograma recapitulando. Uma informação importante que eu gostaria de compartilhar com vocês: ao final do curso, todos serão certificados. Então, todos vocês receberão um certificado de participação desse curso, tá bom? Então, vai ser muito importante para o currículo de vocês, para a carreira e para o aprimoramento e desenvolvimento pessoal de vocês aí ao longo dessa jornada. Então, vamos lá. Comunicação em público. Às vezes a gente tem um pouco de mito que a comunicação em público é só quando a gente vai, por exemplo, falar num palco. A Socorro até deu exemplo, por exemplo, da sala de aula, às vezes numa igreja ou num congresso, ou você vai falar numa palestra, ou você vai falar ali, por exemplo, numa apresentação no trabalho, quem é professor, mas na verdade a comunicação em público, vejam bem, ela é uma transmissão de uma mensagem para um ou mais receptores, uma ou mais pessoas. Quando você está falando com o seu marido, esposa, namorado, namorada, amigo, filhos, colegas, você, mesmo que seja uma pessoa, você já está falando em público. Então isso é importante a gente tirar um pouco esse mito, né? Que a comunicação em público é só quando a gente fala para milhares de pessoas ou multidão. Não, na verdade falar em público é quando você expõe suas ideias ali para mais de uma pessoa. Então quando eu estou falando com os meus familiares, quando eu estou na casa de um familiar, eu estou conversando em público. Então, isso é um ponto importante para a gente poder começar a nossa aula, que a comunicação em público, ela é justamente essa possibilidade que a gente tem de transmitir essa mensagem para uma ou mais pessoas, tá? Então, vou adicionar aqui o pessoal que está chegando aqui, sejam bem-vindas aí, a Sandra e a Lorena estão chegando aqui também. Obrigado pela participação de vocês. Deixa eu ver se eu aceitei elas. Aceitei. Então, maravilha, já estão aqui. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Então, a gente estava falando aqui em comunicação em público. Então, justamente, essa é uma forma, quando a gente fala com mais de uma pessoa, já é, então, uma forma de nos comunicarmos em público. Já a comunicação corporativa é um conjunto de ações, práticas e atividades ali que envolve o gerenciamento e integração de todas as comunicações em uma empresa. Então, é a forma com que nós falamos ali de forma empresarial, de forma profissional. A gente vai falar mais no final hoje da nossa aula da comunicação corporativa. Tudo bem? E vamos lá, olha só que legal.
oratória e comunicação em público. Então, dentro da comunicação, a oratória, ela dá um suporte muito importante para quem deseja falar bem em público. Você quer aprimorar sua fala em público, você quer aprimorar sua fala corporativa também, que a gente vai falar sobre isso. E aí eu trouxe para vocês o George Campbell, que é um grande filósofo e educador escocês, que ele trouxe a questão da retórica, que ele diz que essa retórica, essa oratória, que é essa fala bonita, persuasiva, ela serve com 4 objetivos. O primeiro é instigar a imaginação. Então, quando você está conversando com alguém, você instiga aquela pessoa a imaginar o que você está falando, certo? Então, isso é muito importante. O segundo ponto, favorecer a compreensão. Então, quando a gente comunica em público, a gente utiliza a oratória aí ao nosso favor, a gente também está expondo ali nossas falas ali, a nossa persuasão para aquela pessoa, e a gente vai favorecer com que essa pessoa ela compreenda aquilo que nós estamos falando. Então, o primeiro ponto é instigar a imaginação, e o segundo é favorecer a compreensão. Então, esse é um ponto muito importante aí dentro da oratória, dessa comunicação. O terceiro ponto é despertar paixão. Então, por exemplo, quando a gente está ouvindo uma palestra, por exemplo, vamos supor que, vou dar um exemplo, vamos supor que a Maria Aparecida, ela gosta muito de ouvir o Mário Sérgio Cortella, que é um grande orador. Quando ela está ali ouvindo o Cortella, ela desperta uma emoção, uma paixão. Nossa, que fantástico ouvir o Cortella, que é um exemplo de orador. Então, ela desperta, né, esse sentimento. E o quarto item, não menos importante, é influenciar a determinação. Então, uma boa oratória é aquela que instiga a imaginação, é aquela que favorece a compreensão, que desperta a paixão e que, por último, influencia a determinação. E às vezes vocês podem ficar pensando, poxa, Luiz, mas eu tenho que fazer tudo isso quando eu for falar em público? Não necessariamente, porque esses são os objetivos. O que a gente vai falar com a pessoa, o que a gente vai fazer, é que vai chegar até esses objetivos aqui. Independente, por exemplo, de onde a pessoa morar. Então, hoje aqui, nós temos várias pessoas de várias localidades, de cidades diferentes, que estão estudando com um objetivo em comum. Então, nosso objetivo ele é um objetivo em comum. Então, a oratória, dentro dessa comunicação em público, ela traz esses 4 itens que são muito importantes aí dentro desse trabalho. Então, hoje eu vou trazer para vocês 3 pontos importantes para comunicação em público, que é o preparo antes, durante e o depois. E aí a gente vai chegar na comunicação corporativa também. Por que é importante o preparo antes? Igual, por exemplo, quando nós temos aqui as nossas aulas, eu faço o preparo do material, do que eu vou falar, compartilhar com vocês antes. Porque, obviamente, se não houvesse esse preparo, eu não poderia compartilhar com vocês esse conhecimento e compartilhar tudo que a gente tudo que nós estamos aprendendo nesse curso. Então, por isso que é importante nós nos prepararmos antes. Isso serve para qualquer ocasião. Então, por exemplo, eu vou ter uma conversa com um colega de trabalho. Eu vou ter uma conversa com um liderado, com um chefe. Eu vou ter uma conversa séria com um familiar meu, né? É uma conversa que envolve várias coisas. Eu vou fazer uma palestra, por exemplo, ou eu vou, quem trabalha na área de educação, expor algum assunto ali em sala de aula, eu vou ministrar alguma aula. Então, esse preparo ele é importante para qualquer ocasião, principalmente conversas que são conversas que exigem mais seriedade, são conversas que exigem mais um preparo. Então, por isso que é importante nós nos prepararmos antes. E o que é importante é anote qual que é a mensagem ou as mensagens principais que você quer transmitir ao público com a sua apresentação. Vocês já viram ali, a gente comentou no grupo um pouco também sobre a redação, e na aula passada também a gente falou sobre a redação. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A redação é quando a gente vai expor as nossas opiniões no papel. Então, quando a gente faz uma redação, tem um esqueleto de introdução, desenvolvimento e conclusão, quando é uma redação
que nós chamamos de dissertativo, não é verdade? Então ela tem aquele esquema que a gente lembra lá, que a gente já fez, creio que todos vocês já fizeram, que tem esse começo, meio e fim. Assim é em público, quando a gente vai falar em público. A gente tem que ter um começo, um meio e um fim. Então você tem que preparar o que você vai falar ao público ali na sua apresentação. E aí, enquanto você estiver se preparando, certifique ali, por exemplo, tem muitas pessoas que ainda são do papel. Eu gosto muito de escrever no papel e anotar aquilo que eu vou falar. Por quê? Porque às vezes você vai compartilhar muitas informações e é importante que você certifique que tudo aquilo está contemplado naquela sua anotação. Por exemplo, há um tempo atrás eu passei por uma experiência de ter uma conversa com o meu superior, o meu gestor, né, meu chefe no trabalho. E eu fui e anotei todos os pontos que eu queria falar com ele. E coincidentemente, na nossa reunião que a gente fez, uma reunião online, ele também anotou e ele foi citando todos aqueles itens. Por quê? Quando a gente anota, a gente evita, por exemplo, situações da gente se perder, por exemplo, na nossa fala. Às vezes você está falando uma coisa e você se perde e já vai para outra coisa, sabe? Então, por isso que é muito importante, uma coisa que até a minha esposa, Lorena, e o meu sogro, eles me falam bastante, a agenda. Então, a agenda ela é primordial, creio que muitos aqui utilizam a agenda para você organizar as suas ideias. Eu tenho aqui também a minha avó, Maria Aparecida, que está participando, ela usa também muita agenda, e eu já vi que ela tem as anotações de quando ela vai falar com alguém alguma coisa, e quando ela vai fazer situações. Por quê? Porque isso, pessoal, permite com que nós não percamos de vista aquilo que a gente tem que fazer. Parece uma coisa muito simples, muito comum, muito básica, mas isso são situações pequenas que fazem a diferença, principalmente na comunicação. E aí, por isso, eu trouxe para vocês alguns itens fundamentais mediante o estudo e esse material preparado para essa aula, que é antes de você, então, ter o momento ali de falar em público. Primeiro ponto, busque referências. Eu citei ali o exemplo do Cortella. Então, do Mário Sérgio Cortella, que é um grande orador, que é um filósofo, estudioso. Então, ele é uma referência que eu utilizo em aulas, que eu utilizo em oportunidades de palestras e tudo mais. Então, vocês podem buscar referências. Algo que a gente comentou bastante no grupo e que eu queria trazer para a gente discutir hoje, que a leitura ela é muito importante para nós aprimorarmos a nossa fala, a nossa oratória. Eu até brinquei na aula passada que, quando eu tenho a oportunidade, até mesmo a bula do remédio eu leio. Por quê? Porque lá tem informações que às vezes eu não vou saber. Tem termos técnicos que eu não vou entender, eu vou ter que pesquisar para poder saber, não é verdade? Então, por isso que buscar referências, e isso entra a leitura aí dentro desse ponto, é importante antes de você fazer uma apresentação, antes de você falar em público. Lembrando que o público é qualquer pessoa que você for falar. Tudo bem até então, gente? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Podemos seguir? Maravilha. Segundo, prepare-se. Então, nós precisamos estar preparados, inclusive, para o branco. Porque pode acontecer de um momento você estar falando com alguém ali, ou com várias pessoas, ou em público, de dar um branco. Por isso que é importante, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, não se desculpar. Muitas pessoas, às vezes, dão um branco e falam, desculpa. Então, ali naquele momento, você já concatena outra ideia. Você já vai, já traz uma outra ideia e o público ou quem está conversando com você não vai perceber que você deu um branco. Por isso que é importante também praticar. Uma coisa, um item dentro de oratória e comunicação que muitos estudiosos, muitas pessoas falam bastante, é você praticar a sua fala antes mesmo da apresentação. Tem pessoas que, inclusive, quando vão ter conversas com o chefe, né, eu dou esse exemplo muito porque é uma coisa que acontece, ou com algum familiar sobre algum assunto sério, se prepara antes, pratica antes o que vai falar. Outro ponto é cuidado com o corpo. Então, por exemplo, os gestos. Então, ali existe algo que é uma técnica que eu quero até compartilhar com vocês, que é uma técnica que se chama o rapport. Eu vou até colocar aqui no chat, ó, que é vocês já devem ter ouvido esse termo. Quem não ouviu, que é novo, eu mandei aqui no chat agora. Ó. Rapport. O que é o rapport?
Por exemplo, vamos supor que eu estou lá na aula de dança com a nossa companheira Socorro, eu e a Lorena, a gente faz aula de dança, a gente está conversando e ela está em pé e eu estou sentado. Eu não estou estabelecendo um rapport com ela. Esse não é um tipo de comunicação legal, adequado. O que, que eu tenho que fazer? Eu me levanto para que eu fique ali em pé falando com ela, digamos que de igual para igual, não é verdade? Porque não é deselegante, vamos supor que eu estou falando com a Maria Tereza e com a Sandra, as duas estão em pé e eu estou sentado. É estranho, não é? Por isso que o rapport é o quê? É como se fosse você ficar sempre ali com a pessoa que você está conversando, estabelecendo uma relação de confiança. Se a pessoa está sentada, você também, está tudo certo. Então, isso é um estabelecer uma relação de confiança. O rapport, ele é uma técnica que você pode trazer de volta, criar uma relação com aquela pessoa, com que aquela pessoa sinta confiança, ela sinta confortável com você. Então, faz com que você seja um bom ouvinte. É como se você criasse uma conexão com essa pessoa. Você vai usar do bom humor, vai usar ali como se fosse um espelhamento do que aquela pessoa está fazendo. Então, se aquela pessoa ela está em pé e eu também estou em pé, isso é legal, porque eu desenvolvo ali uma relação de confiança com essa pessoa. E um outro item também que eu quero trazer para vocês, e eu vou colocar aqui no chat também, que é um outro termo, uma outra técnica. Deixa eu colocar aqui, ó. Que se chama backtracking. O que é esse backtracking? Esse backtracking é um termo um pouco difícil em inglês, mas depois que vocês pesquisarem, vocês vão perceber. Que o backtracking é uma forma de você usar aquilo que a pessoa falou e pegar um gancho naquilo que a pessoa falou. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou conversando com o Francisco, a gente está lá conversando sobre assuntos, por exemplo, vou citar uma coisa do dia a dia. A gente está citando sobre família. A gente está conversando ali sobre família e tudo mais, e ele falou algo, e eu posso me apropriar do que ele falou e para continuar a conversa. Isso é backtracking. Eu aproveitei, eu peguei um gancho, vocês já viram quando a pessoa fala, pegando um gancho no que a fulana falou, pegando um gancho no que o fulano falou, isso é o backtrack, é quando eu pego aquilo que a pessoa falou e eu aproprio daquilo, com respeito, é claro, sem tomar a voz da pessoa, mas de uma forma com que aquela relação, aquela conversa, ela vai fluir melhor. Então, por isso que é importante também a gente cuidar do nosso corpo, gesticular. Então, quando você for fazer apresentações em público, é importante a gesticulação, tom de voz. Então, vai ter momentos que eu vou falar mais rápido, meu tom de voz vai ser mais acelerado. Vai ter momentos que eu vou falar mais devagar. Eu vou respirar, eu vou sentir o que eu estou falando, eu vou sentir o público, e aí eu vou fazer uma voz menos acelerada, uma voz mais tranquila, uma voz mais calma. O outro ponto, que é o quinto ponto, né? Seja minimalista. O que é ser uma pessoa minimalista, né? É uma pessoa que leva as coisas com liberdade, com mais leveza, com simplicidade para as pessoas, né? Então, minimalista é você fazer as coisas por partes, você ir criando um discurso para as pessoas. Quando você está falando com alguém, você também falar com essa pessoa com propriedade, a pessoa vê que você tem clareza ali do assunto. Existe uma técnica que uma vez eu aprendi com um amigo, que ele falou assim, se você está atrás de um púlpito e as pessoas não conseguem ver a sua perna, mesmo que a sua perna esteja tremendo, mesmo que você esteja nervoso, você vai conseguir manter a sua classe, porque você está ali tampado por um púlpito. Então, e as mãos, ele me ensinou naquela época, foi muito legal. As mãos você pode colocar de uma forma sutil e ir olhando para todo o público que estiver ali ao seu redor, isso na apresentação em público, e até mesmo quando você estiver falando com alguém. Eu lembro um amigo meu que tinha uma época que ele não falava olhando nos olhos da pessoa, ele falava olhando para cima. E aí, com o tempo, ele foi aprimorando isso, porque ele começou a praticar, ele começou a ter mais confiança, começou a ter mais autoconfiança, e isso foi trazendo para ele um conforto e uma leveza que ele consegue hoje conversar olhando nos olhos das pessoas.
O sexto item, então, isso antes de você se preparar para falar com alguém. Faça o checklist. Então, faça o checklist de tudo aquilo que você vai falar para aquela pessoa. Ah, eu tenho que falar isso, isso, isso e aquilo. E segundo, tenha um plano B. Esses dias aconteceu um fato muito interessante comigo. Eu fui realizar uma palestra e eu tinha preparado toda uma apresentação de data show. E no dia, nesse local que eu fui, o data show não funcionou. Então imaginem vocês, você está preparado para fazer uma apresentação, você preparou os slides, preparou os exemplos, preparou o data show e de repente não funciona. Aí o que, que você tem que fazer? Tem que ter um plano B. Então o que, que eu fiz? Eu já tinha ali o material que eu ia usar, referencial, e eu tinha preparado a apresentação pelo celular. Então, de forma ali disfarçada, de forma bem sutil, eu consegui acompanhar aquele roteiro ali pelo celular, com a apresentação que eu tinha feito e com os materiais que eu tinha em mãos. Por quê? Não funcionou o Data Show. Então pode acontecer. Pode acontecer de você esquecer o seu material em casa. Isso já aconteceu, já comigo também pode acontecer com alguém. Você vai falar com alguém, vai fazer alguma apresentação e você esqueceu, você tem que improvisar ali naquele momento. Então, por isso que antes é preciso você preparar, porque se você se prepara, você não vai esquecer a agenda, não vai esquecer esse material. Porém, é importante o durante. Durante a sua apresentação, você contar uma boa história, você ser autêntico. Por mais que você tenha muitas anotações ali, uma coisa que é importante, essas anotações são suporte. É um suporte que você tem ali durante a sua apresentação. Então, ali, não. Vamos supor que é uma apresentação em público, é uma apresentação, às vezes, no trabalho, procure não usar muito essas anotações com que as pessoas percebam. Por quê? Porque pode te confundir ali naquele momento. O quarto, não se desculpe. Por exemplo, o não se desculpar é porque às vezes o público ou a pessoa que você está falando ali nem percebeu uma situação. E quando você se desculpa, você dá brecha para que a pessoa perceba. Nossa, percebi ali que o Luiz errou. O quinto, adote uma postura confiante. Então, a gente vai fazer aqui hoje algumas técnicas vocais. Alguns de vocês já devem ter feito já essas atividades, outros não. Então, que vão ter oportunidade de participar e fazer hoje. Isso é importante porque relaxa a sua face na hora de você falar, porque você mexe aqui o seu maxilar, você mexe o seu rosto. E vai te ajudar a ficar mais leve, mais tranquilo, mais tranquila na hora de falar. Outro ponto, observe sua expressão facial. Esses dias eu gosto de compartilhar coisas do cotidiano, porque todos nós vivemos essas situações do cotidiano. Então, é importante a gente compartilhar essas experiências. Esses dias eu estava no trânsito e eu percebi que eu estava com a sobrancelha muito franzina, né? Eu estava assim, cara fechada. E aí eu comecei a sorrir, né? Eu parou no sinal e eu comecei a sorrir, olhar ali no retrovisor. Eu falei, eu tô muito sério. E a alegria, ela vai me atrair fatos bons do trânsito. Então eu observei, não era uma situação de comunicação, mas eu estava ali no volante, né? E eu mudei a minha expressão facial. Isso numa comunicação, durante ali uma apresentação, durante a comunicação com alguém, sempre nós falamos em público, mas o público é o que nós compartilhamos ali no início. Pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, pode ser três pessoas. O outro ponto, movimente-se naturalmente. As mãos, por exemplo, você pode colocar as mãos assim e você vai falando de uma forma bem sutil com as mãos e vai olhando para as pessoas, ou se. Porque aqui você concentra a energia nas suas mãos. Se uma pessoa está muito nervosa para poder falar com alguém, vocês já viram quando você está conversando com alguém, a pessoa fica com as mãos assim? Por quê? Às vezes a pessoa está tensa ou nervosa ou preocupada com alguma situação externa e não que está ali com você, e aí ela concentra a energia aqui. E à medida que ela vai falando as mãos, vai mostrando as mãos assim, ela vai ficando mais leve. Então, essas são algumas dicas durante a apresentação em público. Tudo bem? Até aí, alguém. Eu vou fazer uma pausa aqui. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta?
tirar alguma dúvida? Tudo certo? Podemos avançar? Maravilha. Vamos lá, então. Esse é o novo conceito. É um conceito também, na verdade não é novo, já é um conceito bem antigo, mas que muitas pessoas usam hoje, que é esse tal do storytelling. Storytelling. O que é o storytelling? É contar uma história. Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo aqui do professor, né? O professor, na sala de aula, quando ele vai contar uma história para uma criança, ele pode utilizar essa técnica do storytelling. Um pai ou uma mãe, quando vai contar uma história para um filho, ou quando você vai contar uma história para alguém no seu trabalho, na sua casa, na sua família, você pode usar essa técnica do storytelling. O que é esse storytelling? O que é esse termo, né? Esse termo, então, em inglês, né? Tem muitos termos em inglês que eu estou compartilhando hoje, mas que são muito importantes no nosso estudo, no nosso aprendizado. É a arte de contar histórias, é a narração de histórias, é a arte de contar histórias de uma forma inesquecível. Então vejam aqui o que está aparecendo. Então está aparecendo aqui comunicação, conteúdo, experiência, marketing, história, emoção, compartilhar, criatividade. Essas são algumas palavras desse storytelling. E a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu vou contar uma história para alguém. Nossa, fulano, aconteceu comigo tal dia, uma situação. E, nossa, eu aprendi muito com aquela situação. E você vai contando uma história, uma narração. E aquilo prende a pessoa. E a pessoa não quer parar de te ouvir. E aí, fulano, nossa, como que foi o desfecho? E aí você vai e conta o desfecho dessa história. Então, por isso que é importante esse storytelling, porque o storytelling ele é uma forma de você contar histórias, é uma arte de contar histórias de uma forma emotiva, de uma forma inspiradora, de uma forma que as pessoas elas não vão esquecer daquilo que você falou aquele dia. Então, é um conceito muito importante dentro dessa área da comunicação. Então, durante também, eu quis trazer aqui algumas dicas complementares, que nunca, durante a sua fala em público, seja com uma ou mais pessoas, nunca desvie o olhar. Então, às vezes, eu até citei o exemplo desse amigo meu que olhava para cima, né? Ou às vezes você está falando com alguém, e isso acontece muito hoje em dia, infelizmente. Você está falando com alguém e a pessoa está ali no Zap, né? No WhatsApp, mexendo no celular, né? Então, ou você está falando com alguém e a pessoa desviou o olhar para uma outra coisa. Então, nunca desvie o olhar. Faça pausas. Então, igual eu faço as pausas aqui, faça pausas, respire, entregue algo que as pessoas possam usar. Então, por exemplo, Luiz, mas como eu vou poder entregar, eu que às vezes tenho dificuldade ali de falar em público, de falar com uma pessoa ou mais pessoas, como que eu posso entregar algo que as pessoas possam usar? Através da sua simplicidade, através do seu exemplo, através da sua vivência, através da sua experiência. Isso é importante. E é importante também ali no número 11, você interagir, você perceber que você não está sozinho quando você está falando com alguém. E o 12, pessoal, é muito importante. Prepare-se para as perguntas. Então, por exemplo, pode acontecer, às vezes, você, numa fala em público, vir uma pergunta que você não estava preparado. Então, por isso que é importante se preparar para as perguntas. Luiz, mas eu não sei o que vai surgir de pergunta ali naquela comunicação. Mas você pode ter uma prévia, você pode supor, por exemplo. Um outro ponto, fique de olho no tempo, isso é primordial. Algumas pessoas, quando vão falar com outras pessoas ou vão falar em público, acabam se perdendo no tempo. Então, por isso que é importante, se você tem um tempo, você cumprir aquele tempo que foi programado para você, não estender aquele tempo. E o 14, repita, repita e repita. Sempre a repetição, ela traz para as pessoas o quê? Que aquilo é importante. Porque quando nós ouvimos dos nossos pais, quando a gente era criança, que é importante, por exemplo, dizer por favor, dizer obrigado, dizer com licença, isso fica gravado na nossa mente e nós levamos isso para a nossa vida toda. Porque os pais repetiam isso várias e várias vezes. Olha,
isso, olha, aquilo e tudo mais. Então, por isso que isso a gente leva para a vida toda. E aí a repetição ela vai te ajudar nesse sentido. Mas ainda não acabou, porque depois da sua apresentação, tem alguns itens que são muito, muito, muito importantes. Não são tantos igual eu compartilhei aqui agora. Depois vocês vão poder ter acesso, revisitar esse material. Mas primeiro, avalie a sua performance. Você pode fazer uma autoavaliação e você pode pedir para alguém também te avaliar. Olha, Jocelina, como que foi? Por exemplo, eu posso perguntar para ela, Jocelina, como que foi a minha apresentação naquele dia? Ela vai dar o feedback dela para mim. Olha, Luiz, foi isso, isso, isso. Você pode melhorar nisso, naquilo, naquilo. E sempre estar aberto e com docilidade para receber críticas, feedbacks que podem, às vezes, ali no momento você não gostar, mas que vão te ajudar a melhorar. Isso é importante, por quê? Porque quando nós avaliamos aquilo que a gente falou, ou você grava a sua voz, você ouve aquilo que você falou, você consegue melhorar, você consegue aprimorar, você consegue evoluir na sua fala. Então, e o segundo ponto é evolua constantemente, leia muitos livros, assista bons vídeos, assista bons filmes, assista boas séries, porque hoje o mundo ele tem diversas possibilidades de conteúdo, bons e ruins. E quando nós temos acesso a conteúdos bons, a séries, por exemplo, que vão trazer para nós situações positivas, isso vai agregando muito na nossa vida. Então, isso é importante, evoluir constantemente. E aí, nós chegamos aqui a esse ponto que é o seguinte: o medo de falar em público já atrapalhou e continua atrapalhando muita gente. Muitos bons profissionais, apesar de terem uma evidente capacidade técnica, têm dificuldade para se posicionar em reuniões, defender e apresentar as suas ideias, driblar o nervosismo em entrevista de emprego. E aí eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, em uma empresa que eu trabalhei, que eu tinha dificuldade, alguns anos atrás, de me posicionar nas reuniões. E eu entrava e saía, entrava das reuniões mudo, saía calado. E aquilo me incomodava de um tanto que eu falava assim, poxa vida, todo mundo falou na reunião e eu não falei. E aí eu ia para a próxima reunião e falava, hoje eu vou falar. E aí todo mundo falava e eu não falava. Aí chegava na próxima reunião, não, mas hoje eu vou falar. E todo mundo falava e eu não falava. E eu falei, nossa, tem alguma coisa que está me travando ali. E aí eu comecei a pôr em prática alguns itens que a gente comentou aqui agora há pouco, ó, que é o antes, eu vou voltar aqui um pouco. Então eu começava a me preparar, a praticar, a buscar referências antes daquela reunião. E são reuniões simples, era reunião ali de alinhamento do dia a dia, de às vezes meia hora, 40 minutos, uma hora no máximo. E aí, quando começava aquela reunião e alguém começava a falar, muitas das vezes era o chefe, o líder, o gestor, e ele falava, o que vocês achavam? Aí, nesse dia, eu fui o primeiro a falar. Eu falava, eu acho isso, 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 porque é isso, 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 e aí eu já comecei. Aí uma pessoa fez já aquela técnica que eu mostrei para vocês aqui agora, que é o backtrack. Aí ela falou, nossa, eu concordo com o Luiz, isso que ele falou, pegando um gancho e nisso que ele falou, é tão interessante porque isso vai melhorar a nossa empresa nisso, e nisso, e nisso. E aí gerava um debate, uma coisa tão positiva, por quê? Porque eu me preparei para aquilo antes, eu busquei referências e eu me posicionei. Porque muitas das vezes, quando as pessoas perguntam, tem alguém que quer falar alguma coisa, ou alguém quer fazer alguma pergunta, e alguém se posiciona, alguém fala alguma coisa, isso abre o caminho para que outras pessoas também, que às vezes estavam um pouco tímidas, façam perguntas, contribuam também ali dentro dessa situação. E aqui, por último, ou seja, a falta de oratória é percebida em ocasiões únicas, justamente quando você tem que mostrar como um profissional de excelência age, como ser um profissional de excelência. Então, essa boa oratória, essa boa comunicação, por isso que o nome do curso é Você em Dia com a Sua Fala. Por que comunicar-se, né? Ah, se eu me comunicasse bem. Se nós já nos comunicamos bem, queremos melhorar, a gente precisa nos atentar, nós precisamos nos atentar com itens importantes da nossa fala.
Então, esses itens são itens importantíssimos. Por isso, sempre procure fazer um esforço extra para encontrar informações e conteúdos originais e que inspiram as pessoas. Se uma nova história ou uma informação sobre um assunto que você já conhece surpreende, imagine como vai surpreender a plateia ou aquelas pessoas ali que estão participando junto com você. Então, isso é muito importante. Tudo bem até então? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação? Podem abrir o microfone. A Maria Aparecida levantou o dedo. Pode abrir o microfone para falar. Eu aqui não consigo só ativar o microfone de vocês, mas aí vocês podem ativar aí e podem falar. Podemos seguir então? Abrir o microfone. Pode falar, por favor. Uma técnica, eu acho que é técnica, que eu já usei muito, porque quando eu comecei a fazer palestras e tudo, era entusiasmada demais e falava alto demais, ainda falo, mas. E às vezes eu me perdia no assunto, porque eu ia dar um outro exemplo e aquele exemplo espichava quando a menina dava o sinal que acabou o tempo. Isso eu estou falando da minha experiência nas palestras da Cintinuí. E aí ela mostrava já o papelzinho, eu não estava nem na metade do tema. Então, eu passei a gravar e ver o tanto de dificuldade que eu gravei ali. Mãos, né? Falta de olhar para o público e muito embalada no assunto. Então, como foi dito aqui no começo, a gente tem que fazer tudo treinado, ponderado, e para poder, as pessoas, elas vão ficar atentas, não vão perder o interesse, porque a gente está fazendo uma coisa que está desenvolvendo, está desenrolando. Eu faço muita palestra, ultimamente até nem não tenho feito muitas, mas ainda às vezes eu me perco um pouco e eu corro e volto, porque senão vai ficar coisa importante sem fazer. E você vê a sua figura, nossa senhora, como que a gente procura corrigir. Pronto, acabou. Muito bom, muito bom. E isso que a senhora falou é muito importante. Quando a gente se vê, quando a gente grava a nossa fala. Oi? Né, Maria Tereza? A Maria Tereza, que tem me aguentado ultimamente pelo WhatsApp, eu converso com ela, quando eu vejo, a gente está num assunto, passa para o outro, de tanto tempo que a gente ficou sem conversar, né? Muito bom conversar com a senhora, dona Aparecida, muito bom. Boas ideias que a senhora passa. Eu nunca gravei, assim, o que eu tenho que falar, mas eu vou fazer isso. Vou gravar e vou me escutar, para ver se eu me corrijo em muita coisa. Muito obrigada. E isso ajuda muito, muito, muito mesmo. Quando você se grava, você se ouve, porque isso é uma forma de você se valorizar também. Você fala, poxa vida, eu quero melhorar, então eu quero ver como que tá a minha performance. Então você ouvindo a sua voz, gravando a sua voz já é legal. E você gravando, você também é legal. Então façam esse exercício, gravem. E outra, nossa, Luiz, mas eu tenho dificuldade de gravar ali no celular, uma selfie, alguma coisa assim. Então grava a sua voz, em primeiro lugar, grava a sua voz. Faça um grupo com você mesmo ali no WhatsApp, coloca lá, eu comigo mesmo, e aí você começa a gravar e mandar lá, e você começa a se ouvir. E depois pode passar para a parte do vídeo e vídeos e áudios que só você vai escutar, porque você mesmo, você mesma vai conseguir se ajudar nesse processo e evoluir cada vez mais. Então, isso é muito importante quando você se grava e se ouve.
E aí, agora, eu convido vocês, antes da gente passar para a segunda parte da aula, que é a parte de comunicação corporativa, quem não quiser abrir o microfone, fique à vontade, não precisa abrir, mas eu gostaria de convidar vocês, eu creio que a Maria Tereza, a Maria Aparecida, o Cícero, a Lorena, que estavam na turma de oratória no curso que nós fizemos em 2021, vão se lembrar desse exercício, que são alguns exercícios vocais. Esse exercício você pode fazer antes de falar em público, principalmente antes de uma palestra, de uma apresentação, mas você pode usar no dia a dia também para desestressar. Às vezes você está preocupado com situações externas, com problemas, com boletos, nossa, eu tenho reuniões, eu tenho tantas situações para resolver, e você consegue, através desses exercícios vocais, se acalmar. Então eu vou convidar vocês, quem quiser pode abrir o microfone, que nós vamos fazer esses exercícios aqui, tá? Um exercício que eu já fiz muito e que eu aprendi há um tempo atrás é conversar com caneta ou lápis na boca. Então, higienize, quem quiser higienizar antes, né? Essa caneta, esse lápis, porque quando você conversa com a caneta na boca, fica mais difícil de você se entender, na verdade. Fica mais difícil você se entender. Então, esse é um exercício. Agora, o que eu gostaria de convidar vocês para fazerem, e quem desejar pode abrir o microfone, é falar, então, as vogais pausadamente. Então, você pode falar as vogais pausadamente. Vamos lá? Quem topa, então, abrir o microfone aí para a gente poder fazer juntos? Vamos lá? Vamos lá, então. Então, pode abrir o microfone, a gente vai falar, então, pausadamente, assim. Vamos lá? E aí você pode abrir bem a boca para você sentir aqui, ó, seus maxilares, ó, sentir a sua boca aberta e sentir que você tá falando essas vogais. Vamos mais uma vez. Agora o é. Sentiram a voz de vocês ecoando? Agora o i. Até você perder o ar e sentir que acabou. Agora o ó. Agora o U, vamos fazer diferente. Vamos inspirar o ar, ó. Inspire o ar. E aí a gente vai falar o Isso vocês podem fazer no dia a dia, sentindo a sua voz, relaxando a sua face, porque isso vai ajudar a você destravar ali aquela tensão, aquele medo, ou talvez aquela preocupação. E existe também outras técnicas que a gente vai fazer aqui agora, que é o do R e o do S, tá? Então, vamos lá. O R é assim, ó. Eu vou fazer uma vez e aí depois vocês podem repetir. O R é... Vamos lá, então, ó. 1, 2, 3 e... Até você sentir que o ar esgotou. Vamos lá, mais uma vez. Agora vamos o S. Mais uma vez. Então a gente fez o do R e o do S. Agora tem outros dois para a gente poder finalizar, que são muito legais, que é o exercício do pneu da bexiga. Já viram quando o pneu fura do carro, da bicicleta, da moto, ele faz aquele barulhinho, né? E quando você solta uma bexiga que você não amarrou, deu um nó nela ainda, o balão, você solta, ela faz aquele barulho, né? Então vamos lá, a gente vai fazer esse barulho, que é... Mais uma vez, assim, ó. E aí, tem esse sexto,
que é o Sifuxipá. Esse Sifuxipá é para que você trabalhe o seu maxilar, tá? É o maxilar. Você vai trabalhar aqui todo o seu maxilar. Vocês podem pôr até a mão no rosto e aí a gente fala. É assim, ó. Sifuxipá, Sifuxipá. Então, pode colocar a mão no rosto e Sifuxipá, Sifuxipá. Sinta o seu rosto assim, ó. Sifuxipá, Sifuxipá, Sifuxipá. E agora, esse por último é o mais interessante, ó. Esse, que é o mastigação canibal, ele também trabalha o maxilar e ele faz com que a sua face ela fique relaxada, você fique livre de todas as tensões. Todos esses exercícios não é só exercício vocal, é um exercício para você se libertar da tensão, da preocupação, do medo, às vezes da timidez. Então, eles ajudam em todos esses sentidos. A mastigação canibal é assim, ó, você mastiga e você sente toda a sua boca mexendo, o seu maxilar, a sua face, que é assim, ó. E aí você sente assim tudo se mexer aqui, ó. A boca, os dentes, a face. Pode fechar os olhos se você desejar e faça várias vezes. E sinta que a tensão ela se eliminou. Você se sente até mais leve, se sente até mais alegre. Então isso é muito importante. Esses exercícios vocais auxiliam muito nesse sentido. Tudo bem? Então uma salva de palmas para nós, para vocês. Parabéns pela participação. Muito obrigado. E agora a gente vai chegando para o final. Então eu quero compartilhar com vocês um pouco da comunicação corporativa. Antes disso, alguém quer fazer algum complemento, quer tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta desse conteúdo da comunicação em público, da oratória, essas dicas que foram passadas aqui? A hora é agora, hein? Não, eu achei muito interessante. Eu só lamento que o meu microfone estava estragado. Entendi, Francisco, entendi. Aí eu troquei, agora estou com a câmera aberta, o microfone funcionando, agora ninguém me segura. Bom demais, é isso aí. Esse é o sentimento que eu quero ver de vocês e que é importante vocês levarem. Agora ninguém me segura. Por quê? Porque a gente tem que acreditar em nós mesmos. Maria da Glória, você quer falar? Não, foi uma Maria da técnica Glória? maravilhosa que eu não sabia, então eu pratiquei. E, meu, ouvindo? Estamos te ouvindo, sim. Você falou das técnicas. Tá? Tá ouvindo? Estamos sim, estamos ouvindo, Isso, pode falar. Isso, eu vou fazer, que eu achei maravilhoso, que a voz da gravar. Esse exercício da comunicação, tá? Que eu vou fazer para me melhorar. Muito bom, é isso mesmo, Maria da Glória. E todos esses exercícios, é o que eu falei para vocês, eles vão ajudar a melhorar a fala, melhorar a comunicação, melhorar a oratória, tirar a timidez, a tensão, a preocupação, o seu rosto fica mais leve, a sua fala ela fica mais fluida, e tudo isso vai ajudar nesse aprimoramento. Tudo bem? Vamos avançar então? Maravilha. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho agora da comunicação corporativa, tá? Então essa comunicação corporativa, ela tem o objetivo, então, de melhorar a comunicação de uma empresa, de melhorar a nossa própria comunicação ali no nosso trabalho, nosso meio profissional. Mas, Luiz, como que eu posso me comunicar melhor profissionalmente? Essa é uma pergunta muito importante. Então, por exemplo, a gente vai aqui
primeiro, conheça bem os seus superiores, colegas, pares e liderados. Então, conheça as pessoas ali que você trabalha. Segundo item, escolha os canais certos de comunicação. Então, isso também é muito importante. Às vezes a gente vai mandar um e-mail, e isso é muito importante você entender que naquele e-mail você vai precisar ter uma certa formalidade. Ou você vai mandar um WhatsApp para alguém, é preciso que você seja formal. Isso falando profissionalmente. O terceiro ponto é comunicação clara e objetiva. Então, você falar de forma clara, ter objetividade naquilo que você quer dizer para o seu superior, para os seus colegas, para os seus pares, para os seus liderados. Preze sempre pela transparência e pela sinceridade. Então, isso também é um ponto muito importante, você ser sempre transparente, ter sinceridade naquilo que você vai colocar. E o quinto, vá direto ao assunto. Então, às vezes a gente, em determinadas situações, eu costumo postergar um pouco aquilo que eu vou falar e que é o que as pessoas falam, que é rodear, né, dar voltas. Mas em determinados momentos você tem que ir direto ao assunto. Por isso que existe um termo até que se chama prolixo, né? O que é prolixo, né? Quando a pessoa ela se estende mais aquilo que ela quer falar e ela não consegue ir direto ao assunto. Então, em determinados momentos não vai ter jeito. Você vai ter que rodear, você vai ter que, assim, na fala popular, você vai ter que dar algumas voltas até você chegar ao assunto. Mas se você tiver a possibilidade de ir direto ao assunto, vá direto ao assunto, porque às vezes o tempo que você tem é um tempo que é um tempo curto. Então, por isso que é preciso, isso na área profissional, tá, pessoal? Na comunicação corporativa. E aí eu quero trazer um alerta, que é o WhatsApp. O WhatsApp hoje ele é um grande facilitador da nossa comunicação. Ele é um aplicativo que ele é informal, digamos assim, que é comum às vezes a gente cometer alguns deslizes ao usá-lo, mas quando ele é usado para comunicação profissional, é fundamental ter alguns cuidados com a ortografia, envio de emojis, áudios e como a mensagem é elaborada. Se você está falando com um familiar ali seu, um amigo próximo, claro que a comunicação ela vai ser informal. Você vai mandar áudios, vai mandar emojis, vai mandar figurinhas e tudo mais. Agora, quando é uma comunicação profissional, é importante esse cuidado e eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui hoje de como melhorar a nossa escrita ali no WhatsApp, que é o nosso grand finale, a finalização da nossa aula de hoje. Então, primeiro ponto, fale de forma organizada e objetiva. Um dos ruídos que existem na comunicação escrita, principalmente por aplicativos como o WhatsApp, é o hábito de elaborar frases curtas e rápidas em cada linha, ao invés de um diálogo conciso ali, um diálogo objetivo. Então, ali, um diálogo que vai trazer concisão. Por exemplo, a pessoa prefere dizer, oi, tudo bem, pode falar agora, gostaria de conversar sobre algo importante, em vez de simplesmente dizer, oi, tudo bem, podemos conversar sobre algo agora ou prefere me chamar quando for possível? Isso na profissão acontece muito, por exemplo, no trabalho, muitas pessoas me mandam mensagem, oi Luiz, boa tarde, tudo bem, como é que você está? Eu posso te ligar? Ou eu posso te mandar um áudio? Por quê? Porque às vezes a pessoa não pode falar naquele momento, você liga direto, já aconteceu, de eu ligar direto para a pessoa não poder falar. Porque as mensagens instantâneas no WhatsApp fazem com que o nosso diálogo ele se torne rápido. E claro que dependendo da situação não é uma coisa ruim, mas para o diálogo profissional essa rapidez pode trazer um ponto negativo, já que as informações podem ser perdidas. Então por isso, na profissão, procure falar de forma organizada e de forma objetiva. Aqui eu vou pedir ajuda aos universitários agora para me ajudarem a ler aqui esses textos, tá bom? O Cícero tá aí. Cícero, você consegue ler para nós o segundo item, cuidado com as mensagens de voz, por favor? Tudo bem. Cuidado com as mensagens de voz. Enviar a mensagem de voz é muito mais prático. Afinal, você pode explicar algo com mais detalhes e até otimizar o seu tempo, caso esteja ocupado para escrever uma mensagem.
Contudo, é preciso ter cuidado com o envio de mensagens de voz para seus contatos profissionais. Continua? Sim, pode continuar, por favor. A pessoa que recebe o áudio nem sempre poderá estar em um ambiente adequado para ouvir o áudio. Isso é algo que pode deixar muitas pessoas irritadas. Assim sendo, o ideal é sempre perguntar previamente: posso te enviar um áudio agora? Assim ficará mais fácil para explicar. Mesmo com a autorização da pessoa, esse áudio tem. Mesmo com a autorização da pessoa, espere um pouquinho, que apareceu uma coisa aqui na frente. Aqui agora. Mesmo com a autorização da pessoa, o envio do áudio tenha cuidado para não enviar áudios muito longos. Eles demoram para carregar e pode acabar chateando a pessoa que irá receber. Por isso, enviar o áudio seja objetivo, claro e respeitoso. Maravilha, Cícero, muito obrigado. Olha só, reforçando que essas mensagens de voz é na comunicação corporativa, tá? No meio profissional. Por quê? Porque às vezes uma pessoa que recebe um áudio ali, como o Cícero leu, não consegue ouvir ali do seu trabalho, ouvir naquele momento. Claro que no ambiente familiar, tá? Ambiente familiar, pessoal, isso não há problema nenhum. Você pode enviar áudios longos, enviar áudios ali carinhosos e contar histórias e falar com seus familiares, com seus amigos, tranquilamente, né? Isso não tem problema nenhum. O que estamos compartilhando aqui neste momento é em termos profissionais, tá bom? Então, é na comunicação corporativa. Terceiro, cuidado com o envio de emojis, que são os famosas figurinhas ali, famosos emoticons, né? Francisco, você pode ler para nós, por favor? Cuidado com os emojis? Sim, com prazer. 3. Cuidado com o envio de emojis. Estão me ouvindo? Estamos sim, estamos. Ótimo, ótimo. Os emojis são recursos muito utilizados em conversas informais, pois deixam a conversa mais leve e divertida. Contudo, em uma conversa profissional, é preciso ter cuidado com esse excesso de informalidade. Você até pode usar emojis, mas tenha cuidado de selecionar os mais básicos de entendimento universal, como carinha sorrindo, palmas, joinha, flores, entre outros. Perfeito, obrigado, Francisco. Então, isso, pessoal, lembrando e reforçando mais uma vez, quer dizer numa comunicação corporativa. Claro que você não vai enviar, por exemplo, um emoji de língua, né? Um emoji ali que não é adequado para alguém do seu âmbito profissional, que talvez você não tenha intimidade, que seja seu colega de trabalho, seu liderado, líder, gestor, par ou superior. Então, isso é muito importante esse cuidado. Temos aqui o quarto item. Tenha paciência. Maria Tereza, pode ler para nós, por favor? Tenha paciência. Tenha paciência. Por ser um meio de comunicação rápida, as pessoas querem ser respondidas instantaneamente. Por isso, muitos profissionais cometem o erro de enviar mensagens e ficar checando a todo momento se a mensagem foi entregue, visualizada e respondida. É importante que você considere que nem todas as pessoas passam o tempo todo no celular. Além disso, a pessoa que visualizou a mensagem pode estar ocupada para responder naquele momento. Então, não considere que só porque a pessoa não respondeu após visualizar, que ela está te esnobando. Tenha paciência e respeite o momento do outro. Muito bom. Então, isso no âmbito profissional, às vezes acontece muito de você enviar uma mensagem, às vezes o seu colega de trabalho, o seu chefe, ele viu e ele não respondeu, mas é porque talvez ele, naquele momento ele viu, passou a mensagem às vezes a pessoa está no WhatsApp web ali no computador e ela viu, mas ela não consegue responder naquele momento. E por fim, não use tom
na comunicação não verbal. Aqui é um ponto muito importante, a língua portuguesa é uma das mais complexas que existem. Se você tira ou você coloca uma vírgula, muda completamente o contexto de uma frase. Isso no WhatsApp acontece bastante, né? Quando você esquece de uma vírgula, isso às vezes muda totalmente. Então, por isso que em uma comunicação verbal é fácil compreender o tom da conversa por meio de pausas, do volume da voz e do contexto geral. Contudo, em uma comunicação escrita, isso é mais difícil. Basta um erro ortográfico ou gramatical para que o outro tenha a interpretação errada do que foi dita. Uma vez eu estava conversando com um liderado meu, da minha equipe, e aí eu estava cobrando ele, estava pedindo para ele uma resposta de uma situação. E aí ele falou assim, e eu falei, olha, eu preciso dessa resposta para passar para os nossos superiores, e gostaria que você me respondesse. Aí eu até perguntei para ele, né? Como ele era meu colega ali de profissão, eu falei para ele, se você quiser, eu posso te ligar, eu posso mandar um áudio. Ele, não, Luiz, agora eu não consigo, isso no WhatsApp, não consigo falar por áudio, nem por ligação, mas tudo bem, eu entendo que você está sendo comprado. Aí eu falei assim, o quê? Aí ele falou, desculpe, ele trocou a letra, né? Então ele falou assim, tudo bem, eu entendo que você está sendo cobrado, era o que ele queria dizer. E ele mandou, tudo bem, eu entendo que você está sendo comprado. Então percebam como uma letra ou uma palavra muda completamente, porque às vezes o próprio corretor do WhatsApp, ele corrige aquilo ali e corrige pro errado, né? Pro que não tá certo. Então, por exemplo, a afirmação não está tudo bem é diferente de não está tudo bem. Porque quando você fala para alguém, e aí, Joceline, e aí, Sandra, como vocês estão? E aí elas vão falar, estou bem. Ou elas podem responder, não, está tudo bem. Eu vou entender que elas estão bem. Mas se elas falarem assim, não está tudo bem, sem a vírgula, eu vou entender que não está tudo bem. Percebam que essas pequenas mudanças podem causar uma interpretação errada ali no WhatsApp no âmbito profissional, corporativo. Por isso é preferível que você seja objetivo e não use tom de conversa em uma comunicação não verbal, porque isso pode causar problemas na sua comunicação. Pausa para água. Então, esses são itens aí importantes para melhorar a nossa comunicação escrita corporativa ali no WhatsApp, mas eles podem ser levados para o e-mail, eles podem ser levados para falas formais ali profissionais, então são itens também muito importantes. Nós estamos chegando ao final da nossa aula. Hoje foi um pouco mais extenso o conteúdo devido ao tema. Então, hoje nós tínhamos aí a comunicação em público e a comunicação corporativa. Fizemos esses exercícios vocais, que são muito importantes. Sugiro que vocês façam depois, novamente, sozinhos, em casa e tudo, para que possam aprimorar cada vez mais. E agora chegou o momento daquele espaço aberto. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, aí eu vou até interromper aqui meu compartilhamento de tela. Queria ouvir se vocês têm alguma dúvida, se ficou alguma coisa pendente, se querem fazer alguma pergunta de tudo aquilo que foi compartilhado hoje na aula, alguma consideração, algum agradecimento. Fiquem à vontade, agora é a hora de vocês. E um de cada vez. Então, já que ninguém está falando, eu vou falar. Eu quero agradecer, Luiz Augusto, a sua iniciativa, o seu curso. Estou gostando bastante e, como eu te falei, a minha profissão ela é feita basicamente com a fala. Então, eu tenho certeza que vai ser muito bom para mim e eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, Francisco. Obrigado pela confiança. Obrigado a todos vocês pela confiança, por terem decidido participar desse curso. Tenho certeza que para todos nós, para mim também, está sendo um aprendizado assim, inigualável esses dias, tanto o envolvimento lá no grupo, tanto aqui as nossas aulas ao vivo. Muito obrigado, Francisco. Mais alguém gostaria de
fazer o uso da palavra antes da gente finalizar. Agradecer, estou aprendendo, né? Vou melhorando cada dia mais, devagar a gente vai melhorando. Comunicar realmente, igual você falou, às vezes a gente manda uma mensagem, acha que vai ter uma resposta, né, no WhatsApp, principalmente. Tem outra resposta, a pessoa às vezes acha que você foi... às vezes eu penso assim, não, eu fui muito rápida, a pessoa vai achar que eu fui muito bruta, né, no que eu falei. Quando eu volto, não, tá tranquilo, eu entendi o que você falou. Às vezes eu vou, coloco alguma coisa simples. Outro dia meu primo me mandou mensagem assim, você tá rindo de mim? Eu, não, tô rindo de você não, assim, coisas mínimas, né? Mas é aprendendo todo dia. Com certeza, Maria Tereza, isso que você falou, muito bacana. É aprendendo todo dia, cada dia um aprendizado diferente, isso é muito importante. Vamos finalizar então. Eu gostaria de pedir quem puder abrir as câmeras para a gente poder tirar uma foto, lembrança aqui da nossa aula de hoje, pode ser? Então, quem puder abrir a câmera e para a gente poder tirar uma foto bem legal aqui e finalizar a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. X. Todo mundo sorrindo? Maravilha, maravilha, maravilha. Compartilhei lá no grupo agora. Podemos finalizar então nossa aula de hoje. Vou parar aqui a gravação. Tudo certo? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Boa noite para vocês. Bom descanso, bom final de semana. Nos encontramos então na semana que vem, nesse mesmo horário, às 19 horas, para poder fazer a nossa terceira aula e, quem sabe, já fazermos a conclusão. E aí tudo vai depender do nosso andamento da última aula. A gente vai fazer uma aula bônus aí para poder coroar e finalizar o curso. Tudo bem? Obrigado a todos, boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado, boa noite.